importantes de nós fazermos daqui para frente, né? Mas eu acho que assim, tem muito pouca gente ainda, né? Eu vou deixar para falar isso depois do intervalo, né? Que eu acho que talvez tenham mais pessoas, né? Então, aí essa conversa a gente pode ter após o intervalo, né? Porque aí talvez a turma já vai estar mais cheia e tal, né? E aí é legal poder passar esse recado para todo mundo, né? Para todo mundo ter acesso aí. Tá? Uma coisa também que falei até hoje na turma da manhã, né? Ainda no meio disso tudo, a gente vai ter um evento da FAESA, né? Que é o evento em comemoração ao mês da consciência negra, que, salvo engano, tenho quase certeza, cairá numa quinta-feira, né? Então, será um dia que a gente vai aprender de um outro jeito, né? Não vai estar aprendendo aqui na sala de aula, mas a gente vai aprender em outro local, né? Mas isso acaba também que gera ainda um impacto, né? Então, no andamento aqui das coisas. Estão fazendo essas contas novamente, né? Tem 6 semanas, vai se contar a partir da semana que vem tem 5, né? E se contar que ainda tem uma semana que não vai ter aula por causa do evento, a gente tem 4. Então, são 4 semanas, 4 aulas, né? Professor, aqui ontem a professora Camila comentou também que seria na aula dela. Aí a gente está na dúvida agora, se vai ser na quarta ou se vai ser na quinta. Professora Camila? Quem é a professora Camila? É, de necessidades especiais. Nem, era Camila o nome dela, acertei. De necessidades especiais. Ela comentou ontem com a gente que teria É esse evento Camila que seria Nasser, numa eu acho, quarta. né? Eu acho que é isso sobre o nome dela. Eu não sei, mas vamos ter, tipo, é melhor pensar que tem 4, que a gente adianta mais do que pensar que tem 5, né? Eu acho que é mais jogo também, né? Acho que são 4, né? Então é isso. Então, essa coisa aí, Gilmar, é porque, de fato, essa data, né, do mês da consciência negra é uma data que está ainda por definir, né? Originalmente ia ser quinta, depois passou para quarta, e aí parece que voltou para quinta. A gente tem uma coisa aí para bater o martelo, né? Mas, enfim, né? Vai ser quarta ou quinta, e aí é um pouco essa história, né? É um mês, a Marcela está comentando, é isso aí, né? É um mês. A Carol perguntando se eu toco escaleta, né? Na verdade, não, Carol. Eu meio que arranho, eu brinco de escaleta, principalmente com a minha filha, né? De vez em quando eu toco de brincadeira para ela, assim, né? A gente fica brincando ali. Eu já inventei umas músicas ali, entendeu? Umas músicas autoral minha ali, né? Mas você deve ter que imaginar como é que é, né? Essas músicas autorais, assim. Então, não colocaria que eu toco, né? Eu mais brinco com aquilo ali, né? Pois é. Carol, conheci o seu pai essa semana, né? Não sabia que o seu pai estava entre nós. E, na verdade, eu já sabia do seu pai, eu só não sabia que ele era seu pai, né? Essa semana eu descobri isso. Então, por falar em curiosidades, né? Fiquei sabendo disso daí, que o seu pai está entre nós. Aliás, né, assim, um excelente aluno do seu pai, né? Sempre com colocações muito pertinentes, assim, né? Muito bom poder dar aula para ele. Verdade. Ao contrário da filha, bom, eu não acho, né? Mas se você está dizendo, Raquel. Aí, ó. Carol tem muitos fãs, né? Sim, tá? Então, de qualquer forma, né, assim, voltando aqui para nossa vida, eu vou voltar aqui para a discussão, né, do Eric Erikson, para a gente avançar, né, e ver se a gente consegue terminar essa discussão para a gente já trazer autores novos, né, e tal, coisas novas, né, enfim. Paramos aonde aí, hein? Quem vai se lembrar de onde nós paramos? Quem que é o lembrador oficial da turma? Diligência e inferioridade. A gente não falou de adolescência, não falamos de crise de identidade. Não, eu acho que a gente ia começar a falar nisso. Sério?
Uhum. Não, eu lembro de ter falado sim, desse slide aí, você passou, professor. Acho que você Parou passou. nele, isso, Eu né? anotei o slide. Foi esse aí, ó. Não, foi crise de identidade, não é transtorno dissociativo de identidade. Ah, então a gente tem. Então, Isso, eu Aí, lembro disso. terminou. tô falando que não é tão boa aluna assim, ô Francisco. Você anotou Não, isso de cabeça, Raquel? Não, quem falou errado foi o Geomar, não? É verdade. Foi eu que falei, gente. Carol também. É verdade, ela também, porque ela lembra só daquela parte, então tá todo mundo errado. Todo mundo tá errado, pronto. Melhor assim. Só eu tô certa. Quando tem uma pessoa só certa e tá todo mundo errado, É ela que é o problema, né? será? Às vezes eu acho que não. Eu acho que às vezes Não, todo tem mundo é o duas. problema. Eu também lembro que foi nesse daí. Valeu, Marcela. Vamos aqui, né? Beleza, então vamos voltar, né? Então, na verdade, a gente vai encerrar mesmo, né? Acho que a gente tá bem na parte quase final aí. Final não, né? Vamos dizer assim, estamos na metade, né? Mas acho que a gente vai ter tempo suficiente para encerrar essa discussão hoje. Vamos ver, né? Como é que vai ser, se vai render, se não vai, né? Então, só para ir aquecendo os motores, né? Essa fase é a fase em que é a última fase, assim, na verdade, a primeira fase após uma espécie assim de leitura do Erickson, né? De que as nossas primeiras fases na vida são bastante deterministas, né? E que a gente está sempre sob o jugo do outro, a gente está sempre sob, né, a determinação do outro, nesse sentido, sobre nós mesmos. A adolescência seria, assim, um certo caminho de início, né, de um exercício mais livre, mais auto-independente, né, sobre nós, né, sobre o que nós iremos fazer. Tanto é que a adolescência já se depara, né, com essa árdua tarefa, difícil tarefa, de meio que escolher a sua identidade, né? Esse termo escolher é um termo muito capcioso, porque eu não acredito que essa escolha seja tão voluntária, né? Essa escolha não seja uma coisa assim tão, vou escolher isso, vou escolher aquilo, mas é algo que vai se impondo à pessoa, né? Mediante algumas experimentações, mediante algumas coisas que ela vai fazendo na vida, né? E algumas dessas experimentações vão deixando um saldo, vão deixando um resto, se é que a gente pode deixar dessa forma, né? Em que isso vai fazendo com que o sujeito se associe mais a uma certa posição existencial, né? Então, a identidade é uma coisa que a vida adulta, como eu comentei já outrora, né? Ela dá menos margem para a gente fazer essas experimentações, né? Talvez hoje isso está até sendo um pouco mudado, porque a gente vive uma época em que, enfim, né, o que é ser adulto ontem parece que tem muito pouca correspondência com o que é ser adulto hoje. Eu vejo os adultos, de modo geral, muito mais identificados, né, a uma espécie assim, de vivência jovem do que de uma espécie de vivência de meia-idade, né, ou para cima. No limite, né, quando o adulto é empurrado, né, se ele tiver que escolher para ser jovem ou para ser alguém que assumiria, né, uma posição mais de meia-idade, a gente vê muitos adultos, né, retornando assim, uma coisa meio jovem. Mas está aí, né, uma discussão colocada, e eu, como tentei já demonstrar para vocês de muitas formas, eu acho essa discussão muito atual, né, uma discussão que fala da identidade, daquilo que nós somos, né, ela é sempre atual, né, então o que fica muito claro, né, se a gente estuda um pouco mais a identidade, é o quanto que a identidade, isso eu espero que tenha sido transmitido, né, o quanto que a identidade daquilo que nós somos é bastante dependente de um outro referente, né, essa coisa que diz para a gente um pouco o que a gente é, né, a identidade talvez ela não é muito isso que a gente gostaria que fosse, né, que é eu, somente eu, a minha singularidade, né, isso parece que sempre fala de alguma amarração com alguma experiência, com algum outro, né? Essa radical singularidade talvez não seja a identidade. Mas, enfim, a gente entraria, assim, num outro papo, né? Que acho que não é o momento aqui, né? Então, isso espero que tenha ficado claro, né? E eu acho que só ainda uma questão aqui que é importante, né?
o quanto que o Erikson, nesse sentido, vai ver como problemático identidades muito fechadas, né? Identidades muito definidas demais. Né? A identidade tem muita definição, é aquela pessoa, né, que fica muito agarrada, a gente poderia brincar nesse sentido, né? Aquela pessoa que nunca sai do personagem, aquela pessoa que assume um personagem para si e é aquilo o tempo inteiro, em todo lugar. Né? Isso traz alguns comprometimentos, né, na vida social da pessoa de modo geral, porque acredito que qualquer um deve saber disso, né, o quanto que, no fundo, determinadas relações, determinados contextos exigem da gente algumas flexibilidades, né, em relação ao que nós somos, assim, né? Então, no fundo, não parece que o Erikson vai numa direção de fortalecimento da identidade, né, de coesão da identidade, não é uma coisa assim que de uma rigidez da identidade, pelo contrário, né? Ele vai dizer que é sempre importante essa borda, alguma definição mínima daquilo que nós somos, mas isso precisa manter alguma porosidade, né? Isso precisa manter aí alguma espécie de possibilidade de estar aberto a novas coisas, né? Então, eu acho que sempre que a gente se fecha demais, né, com as coisas novas, pode ser que a gente esteja assim, muito seguro de si, né? E eu vejo com muitos prejuízos a ideia de estar muito seguro de si, né? Eu acho que pode ter muita riqueza quando a gente tem as nossas instabilidades, os nossos desequilíbrios, né? Essa coisa que talvez nos reposicione em relação a algumas coisas que a gente vai se engessando, né? Sempre tem um pouco uma impressão de que quanto mais idade a gente vai tendo, mais difícil é isso, assim, né? A gente talvez tenha menos disposição para as coisas novas, né? Mas, enfim, né? Isso também não dá para ser generalizado, mas a impressão que tem é essa, assim, né? A gente vai ficando assim um pouco mais de idade e menos disposto, né, às coisas novas, etc. Até porque isso não é só uma não disposição preguiçosa, né? Eu acho que isso é uma não disposição que fala muito dá muito trabalho, né? No fundo é isso, assim. No fundo, você estabelecer um certo lugar, uma certa plataforma, dá trabalho esse investimento, né? E aí você se desligar disso para se abrir para outras coisas, não é um negócio assim que é simplesmente ter uma boa atitude positiva com a vida, né? Eu acho que isso é mais trabalhoso do que isso, até por essas questões que a gente já discutiu em outro momento, né? O quanto que se desligar, né, de coisas pode ser um processo sinuoso, eu penso, né? Então, assim, a fase seguinte já seria a fase que, dentro do sistema ericksoniano, seria a fase mais prolongada, né? A fase em que a gente percebe, assim, uma maior extensão, né? Que eu acho que é sempre muito curioso, quanto que essas fases, né, anteriores à vida adulta, porque é que a gente chegaria, né, no início da vida adulta, elas são fases passageiras, né, e muito mais rápidas, né? A infância é uma coisa rápida, a adolescência é uma coisa rápida, se comparativamente a essas outras fases que vão vir logo em seguida, né? A gente vai percebendo que parece que boa parte da existência humana é uma existência que se concentra muito em ser adulto, né? Em estar sob, assim, o universo adulto. Claro que a gente poderia dividir o universo adulto, né? Mas eu acredito que a gente passa mais tempo nesse universo adulto do que como criança e como adolescente, obviamente, né? Normalmente, né, essa fase da vida, né, é uma fase em que a gente, assim, supostamente estaria assumindo, né, uma certa independência dos pais e uma certa dependência das instituições. Acho que instituições aqui está no sentido da escola, né, no sentido da faculdade, né? A gente talvez possa depois exercer um outro grau de relação com as instituições, mas que não mais essa posição de ser estudante, de aprendiz, de absorver, né, isso que o mundo parece que quer ensinar para a gente, né? E aí sim a gente começa a ter mais plenamente esse funcionamento autônomo, assim, né? Acho que talvez esse seja o grande dilema da vida adulta, é o quanto que a gente precisa se responsabilizar mesmo pelas coisas que nós vamos escolhendo, né, das nossas vidas aí. Acredito que seja claro para vocês, né? A grande vantagem, né, de estar à sombra de alguém e de, nesse sentido, não estar escolhendo, né, o grande ganho que a gente pode ter quando a gente se apoia muito em alguma coisa que nos diz como desejar, alguma coisa que nos diz o que fazer, o grande ganho disso é não se responsabilizar pelo que nós estamos fazendo, né? Porque se der errado, a culpa não é minha, a culpa é do outro lá que disse para eu fazer o que eu tinha que fazer, né?
quando a gente tem, né, que assumir um pouco mais essa posição das escolhas, a gente também tem que assumir o ônus e o bônus das nossas escolhas, nesse sentido, né? E aí não dá muito para culpar ninguém, e aí não dá muito, né, para a gente ficar assim, bom, mas isso é culpa de alguém, né? Enfim, essa discussão também, eu não vou muito avançar nela, mas não deve ser difícil para vocês o quanto que nós somos bastante viciados em arrumar culpados sobre as nossas mazelas existenciais, né? Que não sejam nós mesmos, assim. Isso é um movimento quase automático nosso, né? A gente faz isso assim de maneira até muito defensiva em colocar a culpa em alguém, assim, né? A gente faz isso o tempo inteiro porque a gente tem esse problema com o ônus das coisas, né? Esse velho ditado aí que existe, né? Filho feio não tem pai, né? Então, quando a coisa dá errada, né? Ninguém quer muito nesse sentido. Bom, isso não tem nada a ver com isso. Deu errado, né? Mas é problema lá, é alguém que fez alguma coisa e tal, né? Eu lembro, por exemplo, de um paciente que eu atendi, né? Não sei se eu já trouxe esse caso aqui para vocês. Eu lembro de um paciente que eu atendi que a grande crise dele foi quando ele terminou a faculdade, né? Porque na elaboração e análise ele, inclusive, foi chegando a essa conclusão. Ele disse alguma coisa, bom, é como se até agora, né, assim, tinha alguma coisa pronta, tinha alguma coisa que diziam para mim que eu devia estudar, que eu devia fazer faculdade, né, que eu devia estagiar, né? Mas quando acabou a faculdade, ninguém estava mais dizendo para ele o que ele tinha que fazer, né? Isso meio que, de fato, quando a gente termina a graduação, isso parece que ela não é tão evidente para a gente qual direção devemos seguir, né? Isso faz com que ele entre numa crise, isso faz com que ele entre num parafuso, assim, porque ele estava ali meio diante de um nada, assim, né? Ele estava ali diante de uma coisa que não tinha nada em que ele colocava, não tinha nada que ele conseguia colocar para ele seguir, né? Uma certa direção, né? Tem um microfone aberto aí, hein? Deixa eu fechar aqui esses microfones. Um velho ditado também, né? Ou uma velha concepção. Crescer é um negócio complicado, né? Crescer é um negócio muito difícil e é possível, nesse sentido, se entender perfeitamente por que tantas pessoas renunciam a crescimento, né? E, às vezes, preferem posições que são posições mornas, medianas, né? Sem tantos desafios, né? Essa coisa que a gente parece que está sempre correndo um risco calculado, né? A gente nunca quer correr muito um risco que não é calculado, e eu entendo, né, perfeitamente, não estou julgando, eu estou só observando mesmo, né? Boa noite, Daiane. Então, assim, segundo o nosso queridíssimo Erickson aqui, né, o que ele vai dar a entender é que essa época da vida é uma época que a gente está tentando procurar estabelecer alguma intimidade maior nas relações, né? É como se aquela disposição, né, que o adolescente tem de experimentar, de viver mais solto, mais desprendido, né? Alguma coisa começa a acontecer aqui que isso já não é assim tão desejável, né? Isso já não é visto com tanta nobreza, né? Torna a dizer, embora essa discussão hoje talvez precise assim ser um pouco contextualizada, né, para o agora, porque a gente sabe que tem aí essa coisa do postergamento da adolescência, né? Mas eu acredito, pelo que eu estudo e pelo que eu vejo até clinicamente, né, que boa parte dessas questões, né, que são mais ligadas assim a buscar mais intimidade, a buscar mais estabilidade nas coisas, eu acho que só houve um deslocamento temporal, né? Talvez as pessoas não estão fazendo isso aos 20, 25 anos, né? Mas aí na casa dos 30, 35, 40, né? A procura é meio essa, assim. Eu tenho a impressão de que essa disposição para experimentação, eu sinto que ela diminui conforme a idade vai chegando mesmo, né? E até por isso, né? Talvez a gente devesse sempre lembrar e considerar, né, que, no fundo, isso é muito legal sob muitos aspectos, mas isso também é instável, né? Isso também é algo que a gente vai percebendo, né, que tem alguma coisa aí que não é só interessante o tempo inteiro, né? Talvez eu já compartilhei essa ideia com vocês, né? Mas eu acho, no mínimo, curioso o quanto que a nossa sociedade parece que estabelece uma moralidade entre ser solteiro e entre ter a união com alguém, né? Parece que ser solteiro é sempre muito mais legal do que ter a união com alguém, assim, né? Quando, na verdade, isso não é totalmente verdadeiro, né? Existem os ônus também de ser solteiro, né? Existem também as complicações de ser solteiro, né? Então, assim como existem as complicações de se estar com alguém também. Mas tem alguma coisa, né, que a gente parece que, nesse sentido,
moraliza muito essa discussão. Essa discussão ela parece sempre muito moralizada. E o Érico... Professor? Pois não, Gilmar. Quando ele fala assim que a gente busca essa intimidade nas relações, está no sentido de fixar as pessoas, no sentido de, por exemplo, num círculo de amizade, a gente quer tipo, ficar íntimo dos que a gente já tem, não buscar novas amizades. É nesse sentido ou não tem nada a ver? Gilmar, eu leio essa ideia de intimidade como uma coisa assim, é como se fossem experiências relacionais, né, que não fossem tão fugazes, como se fossem experiências afetivas, né, que conseguissem passar da página 3, assim, né, experiências relacionais que não ficassem tão na superficialidade, seria isso, né. A intimidade é essa coisa que eu acho que ela vem um pouco colada, assim, invariavelmente com convivência, né, e convivência mesmo, não é aquela amizade que você tem, que você adora, que você acha bacana, né? Talvez seja uma amizade que, de fato, assim, você conviva com a pessoa e, enfim, né, dentro da convivência a gente tem aí os ônus e os bônus, as coisas legais e as coisas ruins, né? Eu acho que intimidade é mais nesse sentido de um aprofundamento nas relações, né? E acho que só vem mesmo com convivência, né? Eu sempre fico com essa impressão de que são dois universos relacionais bem diferentes, né? Relações mais efêmeras, mais superficiais, e relações em que a gente adentra uma intimidade, né? Em que a gente permanece um tempo numa relação, né? Eu acho que são dois níveis de experiências que não são muito comparáveis nesse sentido, né? E acho que não há sombra de dúvida, né, que no contexto social que nós vivemos, né, que é um contexto de rapidez, tudo é descartável, né, tudo é trocável, né? É claro que esse modo de experimentar as relações com mais convivência, mais profundidade, ele está meio fora de moda, né? É um negócio que está meio assim, parece coisa do passado, assim, né? Embora o que a gente verifica também é que tem muitas pessoas que sofrem com isso, né? Tem pessoas que sofrem com o fato de que não conseguem estabelecer intimidade, né? Não conseguem estabelecer alguma coisa de que avance. Lembre lá, né? Vou lembrar de novo desse exemplo, porque esse exemplo é sempre ilustrativo da minha paciente, né? Eu espero que ninguém conheça ela. Mas, enfim, como eu também não estou dando nome, né? Talvez ninguém saiba. Mas, assim, a minha paciente que dizia, Francisco, eu sei exatamente a hora de terminar uma relação. A hora de terminar uma relação é quando eu começo a me ver gostando da pessoa, né? Isso para ela era o grande sinal vermelho que se acendia para ela, de que nessa hora era a hora de pular fora, né? E é óbvio que isso era uma dificuldade dela. Ela não fazia isso por esperteza, né? Ela fazia isso por uma dificuldade afetiva, emocional mesmo, de conseguir estabelecer uma intimidade maior, né? Então, assim, o grande lance, aí alguém poderia se perguntar, mas professor, por quê, né? Assim, alguém consegue explicar qual que é o grande lance, né, de se estabelecer uma maior intimidade, maior convivência, né? Essa coisa também que vocês já devem estar carecas de saber, né? Hoje em dia é mais fácil a gente transar, né, do que ter uma relação, né, de um pouco mais de prazo com alguém. Transar tá uma coisa muito fácil, assim, né? Difícil está mesmo estabelecer relações com as pessoas, né? O Erickson vai dizer que as relações, por si só, né, elas comportam uma coisa que é um certo senso de perda da nossa identidade, né? Uma relação, para ela ser mantida, significa que você tem que deixar de ser um pouco você, assim, né? Se você quer ser exatamente o que você era, né, ou o que você é quando você é solteiro numa relação, o Erickson vai dizer que vai dar um problema, né? Tem um negócio aí que uma relação, né, que envolve mais intimidade exige uma reinvenção de si, né? Exige assim uma espécie de abandono, né, de alguns caracteres ou de algumas coisas que lhe faz muito seguro, né, em relação a alguns dilemas da sua vida, que as relações amorosas elas desalojam, né? As relações amorosas elas convocam nesse sentido, às vezes a gente até dar alguma coisa e colocar alguma coisa na relação que não é muito simples para a gente fazer, né? Até porque a gente se sente seguro sobre determinados sintomas, né? Ou sobre determinadas posições. Está me passando na cabeça aqui a definição de amor do Lacan, né? Talvez vocês já devem ter ouvido aí, né? A Caroline Bernardi está comentando, o Erickson está certo, na minha opinião, na minha humilde opinião, tá vendo aí? O Lacan ele tem uma frase sobre o amor, que é um trava-línguas, né? Mas é uma frase que eu acho que parece falar disso de alguma forma, né?
ele vai dizer que o amor, na definição dele, né, o amor é dar o que não se tem a alguém que não quer e não pediu, né? Olha que coisa esquisita, né? E ao mesmo tempo provocativo, né? Amor é dar o que não se tem, né? No amor a gente precisa dar uma coisa que nós não temos para dar, assim, né? E aí eu estou entendendo o amor aqui como essa coisa de mais intimidade, mais convivência, né? Também não vou entrar nesse mérito do que é amor, né? Mas o amor, ele parece que ele convoca a gente, inclusive, a questionar nós mesmos, né? A questionar uma certa posição nossa, que é uma posição que a gente se identifica, né? Uma posição que a gente, talvez, enfim, né? Esteja assim, seguro com essa posição. E talvez o amor é preciso de um esforço a mais, né? O amor é preciso de alguma coisa que não, né? Que não dá muito para a gente assim, né? Eu pensaria nesse sentido, não dá muito para a gente sustentar uma lógica muito narcísica, né? E aí é isso, eu acho que toda relação ela provoca um pouco essa perda de identidade, né? Eu já acompanhei casos no consultório de pessoas que, e aí talvez seria o outro extremo da coisa, o extremo ruim, né? Eu já ouvi casos no consultório de pessoas que, para ter uma relação, né, assim, tiveram que perder tanto de si mesmos, né, que despersonalizaram, né? É como se a pessoa chegasse no momento da relação em que ela chegou à conclusão que, bom, eu já não sei mais quem sou eu, né? Porque até ontem eu sabia e agora eu já não sei mais, porque essa relação tem me provocado de um jeito e tem me colocado de um jeito, né? E eu estou bastante arrebatada nesse sentido e estou tendo que fazer concessões por demais, né? Isso pode chegar a um extremo, não há sombra de dúvidas, assim, né? E no caso específico dessa pessoa, se tratava de uma relação onde o lado de lá, né, dava muito pouco, cedia muito pouco, e a pessoa do lado de cá tinha que ceder demais sobre si mesmo, né? E aí também é um outro problema, né? Porque aí fica muito desequilibrado. Eu acho que uma relação, não sei, né? O Erickson não entra aí no mérito dessa história, mas eu imagino que o que ele está chamando de amor, isso tem que ser compartilhado, né? Essa perda de si tem que ser compartilhada, assim, né? A Marcela comenta, né? Isso acontece muito em relacionamentos abusivos, né? Onde uma parte começa a se anular. Eu penso que sim, Marcela, né? E às vezes, sabe, Marcela, não estou dizendo que é em todos os casos, às vezes, assim, talvez tenha algumas pessoas que têm mais disposição, né? Para conceder de si mesmo, né? Para fazer essa espécie assim, de perda de si. Você pode ler isso daí até como uma leitura sintomática de algumas pessoas, né? Embora eu não acho que seja em todos os casos, né? Eu acho que em alguns casos, de fato, me parece que é algo assim de uma imposição muito abusiva mesmo, né? Mas eu não diria que... E aí o outro lado talvez seja muito rígido, né? Dá pouco de si, etc. Enfim, né? Tem para tudo quanto... Sim, acho que mais vulnerabilidade é uma palavra interessante nesse contexto, né? Então, acho que essa é a chave, sabe, Carol? Carol está falando equilibrado, né? Eu acho que tem uma discussão que é muito própria assim, do campo da psicanálise, que é essa coisa entre ser desejado e ser desejante, né? Eu diria que tem problema dos dois lados, né? Eu acho que tem pessoas que têm dificuldade em desejar e tem pessoas que têm dificuldade em ser desejado, assim, né? O ser desejado, nesse sentido, me parece que, de modo geral, né, é algo muito difícil para boa parte, eu não sei, né? Mas é algo muito difícil, né? E eu acho que na contemporaneidade está aparecendo muito, porque o ser desejado me parece que é estar sob o jugo do desejo de alguém, assim, né? É estar sob alguém me deseja nesse sentido, né? Eu sou um objeto de desejo de alguém. Essa posição, eu acho que é uma posição que é bem complicada, né? E é uma posição que eu entenderia que é necessária no amor, né? A gente precisa poder ocupar também a posição do desejado, assim, né? E não só do desejante, porque esse é outra questão, né? Todo mundo quer ser desejante, né? Mas ninguém quer ocupar a posição do objeto desejado, assim, né? E aí não tem laço, né? Aí é melhor eu, sei lá, me relacionar com a internet, né? É melhor me relacionar aí, sei lá, né? Assim, com o mundo virtual, com pessoas com a minha própria cabeça, né? Eu vou encontrar outros objetos eróticos onde eu talvez não tenha que ceder de mim mesmo, né? Então, eu acho que essa coisa da despersonalização é um movimento próprio da relação amorosa, né?
Isso está colocado. E aí a gente vai ter que entender com calma por que algumas pessoas teriam mais ou menos essa disposição, né? Possivelmente tem fatores que são culturais, né? Mas eu diria também que tem fatores que são estruturais e subjetivos, né? Então, tem muita coisa, né, para a gente pensar aí. Eu diria até que essa posição de ser objeto, né, de estar na posição de ser desejado e ficar sobre aquilo que o outro espera e deseja de mim, eu acho que é uma posição, inclusive, que na nossa vida social tem acontecido muito, né? Eu acho que o trabalho está muito assim, a gente tem visto muito no universo do trabalho, né, o quanto que tem muitos locais de trabalho em que os trabalhadores estão perdendo completamente a autonomia, né? Eles estão virando, assim, uma grande engrenagem de uma máquina. Eles não têm muitas mais essa margem para criar, para colocar ideias, né? Eles têm que ir lá e operacionar uma coisa, né? Sem muito desejo. Você fica nessa posição de desejado e aprisionado lá pelo desejo do outro. Então, eu não sei como é que vocês enxergam isso, né? Mas eu fico pensando que se a gente vive também demais isso em outros contextos que não o amor, né? O amor parece ser esse local em que a gente supõe mais liberdade, né? Então, se na minha vida social eu já tenho que fazer muito esse papel de objeto, não vai ser aqui no amor que eu vou ter que fazer isso, né? Não vai ser aqui no amor que eu vou me sujeitar a isso, porque eu já me sujeito demais a isso na minha vida social, né? Isso pode ser uma outra questão que a gente poderia pensar, né? Eu sinto que, pensando assim de maneira muito curta, né? Eu acho que o amor é a primeira coisa que nós dispensamos quando as coisas ficam difíceis, assim, né? Então, a gente não vai dispensar o trabalho, porque o trabalho gera renda, né? E o trabalho dá grana, então eu não vou, né? Se eu tiver que sacrificar alguma coisa, eu não vou sacrificar o meu trabalho. Se você tem filhos, né, com alguém, você não tem como deixar de ser pai, não tem como deixar de ser mãe, né? Você não tem como deixar de ser ex-filho, né? Assim, então você sacrifica o amor, porque aquela relação ali é uma relação nesse sentido que talvez ela é mais passível mesmo, né? De ir e vir, né? Então, acho que no limite, quando as coisas ficam difíceis, né, eu acho que o amor estaria assim no trend topics, né, da eliminação. Bicho, é isso que está complicando a minha vida, né? Então, se eu não tiver mais essa relação, as coisas vão mudar, eu vou ficar melhor, é um peso a menos, né? Sempre fico muito desconfiado com essa ideia de que talvez, né, algumas pessoas criam uma ideia que me parece muito romântica de que o amor ele tem que acontecer espontaneamente, né? Como se a gente também não tivesse que cuidar, como se a gente também não tivesse que investir, né? E aí é uma coisa que a gente acaba eliminando das nossas vidas, assim, ou muitas pessoas o fazem, né? Porque dá trabalho, como quase tudo na vida dá trabalho, apesar de ser um trabalho que tem algumas recompensas, eu penso, né? Então, esse é o dilema, né? O Erikson vai ver aí um problema. Aqueles que não conseguem, né, avançar um pouco para essas relações de maior intimidade podem ter tendências a isolamento, né? São pessoas que vão evitar contatos sociais, rejeitam, né, contatos, podem se tornar mais agressivos, né? Isso estaria na seguinte chave, né? A leitura que o Erikson coloca há uma opção pela solidão por temer a intimidade, né? Então, assim, entre ficar sozinho e ter que me haver com a intimidade, eu prefiro ficar sozinho, né? No final das contas, esse negócio de intimidade é muito trabalho e eu vou ter que ceder de muita coisa e aí eu não quero, né? Então, eu faço uma opção, que talvez possa ser pensada, né, até como inconsciente, né, pela solidão, né? Isso também é uma coisa que a gente percebe clinicamente, né? Você encontra, às vezes, eventualmente, pessoas que descultivam, né? Não sei se essa palavra faz sentido aí para vocês, mas existem pessoas que descultivam relações. Olha que coisa curiosa, né? Tem pessoas que verdadeiramente faz com que as relações vão minando, né? Faz com que as relações vão descontinuando, assim, né? Porque isso mobiliza muitas questões dela que talvez ela não tenha condições de passar por aquilo, ou talvez ela não queira, né? Pode ser só uma opção mesmo, assim, mais consciente aí e tal. Mas a chave seria essa, né? O Erikson vai dizer que se a gente teme muito esse se entregar à intimidade, a gente pode acabar sozinhos, assim, né? Podemos acabar numa espécie de isolamento. O que eu acho, né, que na conjuntura atual que nós temos,
Isso é muito possível, né? Talvez, eu acho que, não sei, né? Talvez seja só um delírio que eu vou falar agora, mas talvez eu acho que a gente hoje tem mais condições de ser sozinho do que a gente tinha outrora. Outrora talvez fosse mais complicado, até por questões morais, né? As pessoas que eram solitárias, muito individuais, eram mal vistas, assim, né? Eram pessoas esquisitas, assim, né? Alguma coisa lá deve ter acontecido, essa pessoa é estranha, né? Hoje em dia, a gente talvez, moralmente, conceba mais isso, né? Então, não sei, é um negócio, né? A gente pensar sobre mesmo assim, sobre essas questões da solidão, né? Da intimidade. Eu sinto que nesse sentido, né? Como eu estou dizendo, né? Acho que a conjuntura social e o próprio sistema em que nós vivemos contribui muito para a solidão, né? Para ser solteiro, né? Esse ponto que também já comentei de outras vezes, né? Acho que o trabalho rivaliza muito nesse sentido, né? É fato, isso é estatístico, né? Pessoas solteiras sem filhos têm maiores índices de ascensão profissional, né? Então, família, né, e relações amorosas prejudica a ascensão profissional, né? Enfim, porque família requer tempo, filhos requer tempo, né? Relações requerem tempos, né? E como hoje todo o nosso tempo está voltado ao trabalho, né? Enfim, acho que vocês já entenderam um ponto aí dessa história, né? O Erikson vai dizer que se o sujeito, então, consegue, né? E olha o que ele vai dizer que é interessante, né? Ele também não faz aqui uma espécie de manifesto a favor da intimidade radical, né? Como quase tudo na teoria do Erikson, é uma teoria muito equilibrada, né? Então, mais uma vez, ele vai dizer, bom, é importante que o sujeito consiga adentrar a intimidade, preservando alguma coisa do seu isolamento, né? Preservando alguma coisa da sua individualidade. Então, talvez isso aqui entre no caso dessa minha paciente que despersonalizou total. Ela entrou demais no circuito da intimidade, né? Sem preservar um pouco da sua individualidade. E aí isso é um problema, né? Então, o Erikson vai dizer, olha, o interessante aqui, um ego bem adaptado, seria esse ego que avança para a intimidade, mantendo alguma coisa da sua individualidade, né? E é difícil, né? Eu vejo que tem muitos casais que têm uma dificuldade muito grande de ajustar isso, né? Isso, para algumas pessoas, é mais possível, né? Mas eu vejo que ainda tem pessoas que têm uma dificuldade de ajustar essa história, né? Então, voltando aqui, ó, na nossa tabelinha que nos orienta, deixa eu voltar lá, né? Só para a gente ver como é que vai ficar essa história. Nessa fase da idade adulto-jovem, né? Idade jovem-adulto, né? O conflito é entre intimidade versus isolamento. O Erikson vai dizer que a força básica que deriva daqui, se o ego for bem adaptado, é o amor, né? Então, ele define mais ou menos o que é o amor, né? E o Erikson vai dizer que se o sujeito sai daqui somente, né, com a coisa da intimidade, né, é isso que ele está dizendo, né, o sujeito pode ter um relacionamento que ele chama de promíscuo, né, e eu sei que essa palavra promiscuidade é uma palavra complicada, né, enfim, né, aqui caberia uma certa interpretação, né, e dentro do contexto da teoria dele, eu acho que promiscuidade aqui no contexto, né, seria a ideia de uma não fixação em nenhum relacionamento, a ideia de que você fica aí tendo vários relacionamentos, né? Então, a gente poderia, talvez, entender assim, né? Tira a palavra promiscuidade e coloca assim, né? Vários relacionamentos, né? Múltiplos relacionamentos, seria isso, assim. Alguém que não avança para a intimidade, porque ela vive uma superficialidade da intimidade, né? E o isolamento produziria exclusividade, né? Alguma coisa por aí. Eu acho que não, Raquel. Eu acho que isso não chega a ser uma perversão, não, né? Eu acho que não caberia, né? Porque talvez, né, gente, isso vamos pensar década de 30, década de 20, né? Isso ainda não era visto como é visto hoje, né? Essa coisa assim dos múltiplos, de vários relacionamentos, né? Do sujeito ficar assim, né? Tendo intimidade com várias pessoas, assim, seria um pouco isso, né?
excesso de intimidade pode levar ao quê? Isso que estou pensando. Sei lá, né? O que pode levar, né? O que eu entendo aqui dessa parte da teorização dele é que se o sujeito fica muito agarrado à ideia da intimidade, ele vai ficar, né, procurando vários relacionamentos. É assim que eu entendo essa discussão. Né? Enfim, então tá aí, né, algumas conclusões do Erikson, talvez, né, com algum preconceito típico da época que ele viveu, né? Mas eu confesso que eu entendo a lógica por trás, né? Eu entendo a coisa que está assim, né? Sustentando isso que ele está dizendo, né? Talvez a escolha do nome não foi a melhor, né? Mas eu entendo a ideia que ele está trazendo, né? E é um pouco isso. Então, uma pessoa que só sai daqui com a ideia de isolamento, ela tende a se tornar possessiva, né? O grande lance é esse, assim, também, né? É o outro lado da história. Seguindo, a gente tem aqui uma outra discussão. Essa discussão eu me lembro, né? Quem teve aula comigo aí em Desenvolvimento Humano 2 vai se lembrar um pouco disso, né? O Erikson vai dizer que a fase seguinte, dos 35 aos 55 anos, o grande dilema que nós vivemos é o dilema do que nós vamos fazer com tudo que nós aprendemos com a vida, né? Afinal de contas, nós chegamos aqui na meia-idade, né? E a meia-idade seria esse momento em que isso, supostamente, né, o sujeito já adquiriu alguma estabilidade financeira, o sujeito já adquiriu, assim, né, enfim, né, ele já não tem tanto a provar ao mundo, assim, né? Ele já garante um pouco mais, está mais seguro em relação ao seu lugar na existência, né? E aí isso surge o dilema para essas pessoas, que, bom, agora que eu já conquistei isso que eu conquistei, o que eu vou fazer com isso que eu conquistei, né? Para quem que eu vou deixar isso? Para quem que eu vou transmitir as coisas que eu aprendi, né? E aí esse seria o dilema da geratividade versus estagnação, né? Ou da preocupação com as próximas gerações versus a estagnação, assim, né? Então, o Erikson vai dizer que o sujeito fica assim, né, numa espécie de contato com a finitude diferente, né? Esse ponto também que a gente já discutiu milhões de vezes, assim, né? Uma coisa é a gente saber que vai morrer aos 20 anos, a outra coisa é a gente saber que vai morrer aos 50 anos. Eu acho que isso produz impactos bem diferentes nas pessoas, né? E isso, talvez até por uma raiz egocêntrica, uma raiz narcísica, né? O sujeito resolve transmitir alguma coisa ao mundo, assim, deixar alguma herança ao mundo, né? Então, teria, assim, alguma coisa que passaria por aí, né? E acho que o exemplo mais claro que a gente tem disso é o sujeito que se torna pai, é o sujeito que se torna mãe, né? Que acho que com os filhos, né, quase que necessariamente a questão da geratividade se impõe, assim, né? Se você for minimamente um pai razoável, né? Se você não for aí um pai e uma mãe escroto, né? Porque existe também esse tipo de pai, a gente sabe disso, esse tipo de mãe também. Mas se você for um pai minimamente razoável, né, isso se impõe a você como essa transmissão do que você vai deixar para as futuras gerações. Que, segundo o Erikson, isso não precisa necessariamente estar relacionado a se tornar pai ou se tornar mãe. A gente pode ser gerativo nesse sentido, né? Em muitos âmbitos da nossa vida, talvez assim, com alguma preocupação com a infância, eu vou fazer algum trabalho com crianças, eu vou trabalhar com crianças, vou trabalhar com adolescentes, né? Eu vou dar aula, né? Ser professor de alguma forma ser muito gerativo, né? Então, apesar disso, né, tem até um comentário aí, o Erikson parece que tinha uma desconfiança, né, do quanto que as instituições permitem mesmo, né, essa genuína preocupação com as próximas gerações, né? Talvez o circuito institucional ele é muito pouco afetivo, acho que é um pouco isso que ele está querendo dizer, né? É como se a gente pudesse pensar assim, um pouco mais na nossa realidade, né? Talvez a prática de dar aula, né, o professor, né, dentro de uma instituição, a relação ela fica muito restrita professor-aluno, né? Ela fica muito formalizada nessa categoria. Muito poucas vezes que isso talvez sai um pouco dessa formalização, e aí o professor talvez é um pouco mais humano, né? E sei lá, né? O aluno talvez necessita de um apoio afetivo emocional, né? Que não seja só esse do saber, e aí o professor aparece, né?
Eu não acho que ele está errado, né? Eu acho que, de fato, as instituições elas tendem a formalizar e burocratizar muitas coisas e tornar a coisa muito no nível de trabalho, assim, e é isso, né? Então, acho que ele não está entrando muito no mérito do afeto que se envolve o aprender, o saber, né? Mas eu acho que ele está falando um pouco dessa coisa que parece talvez de um pouco mais de intimidade, né? Que essas relações mais formais não permitem muito, assim, né? Então, seria isso, né? Uma certa preocupação com a melhoria do mundo, né? Essa coisa que se tornaria aí, que é chamada geratividade, né? Quando pessoas de meia idade não conseguem se tornar gerativas, elas podem viver sentimentos de estagnação, de tédio, de empobrecimento pessoal, né? De fato, deve ser um pouco miserável mesmo, né? Não sei se essa palavra é muito forte a vocês, mas quando você tem, né, assim, uma experiência de vida que você não consegue falar para ninguém, né? É você lá com a sua experiência, é você com você mesmo, assim, né? Deve ser uma miséria existencial mesmo, né? Você não conseguir assumir um pouco esse lugar do cuidar do outro, né? De alguma forma exercer esse cuidado, assim, né? E aqui tem uma questão também, né? Que não precisa muito ir longe, a gente já discutiu bastante sobre isso, mas aqui tem uma questão também em torno de como que hoje em dia, eu acho, né, particularmente pensando nessas questões, eu acho que é mais difícil ser gerativo, né? Porque a gente sabe que existe uma crise geracional, né? Os jovens estão muito putos com as pessoas mais velhas, e as pessoas mais velhas estão muito indiferentes aos jovens nesse sentido, né? E essa conversa ela está mais complicada, né? Essa conversa ela está acontecendo menos assim, né? Então esse elo de conversa, né? É um elo que eu sinto que está mais complicado, né? Eu sinto que não está tão simples e a gente é mais uma dessas coisas que caiu no binarismo, né? Caiu nas polarizações, né? De nós contra eles. E como é que a gente vai ser gerativo, né? Pensando assim em pessoas com mais idade, né? Como é que a gente vai ser gerativo para uma geração que identifica nas pessoas mais velhas pessoas completamente ultrapassadas que não sabem o que estão acontecendo com o mundo, assim, né? Não tem muito como, né? A impressão que dá é que esse papo aí ele fica por ser feito, né? E não sei, né? Se a gente poderia até pensar que isso não pode falar assim de um certo empobrecimento pessoal de pessoas de meia idade, né? Acho que o Erickson ele está talvez demonstrando para a gente que é importante para essas pessoas da meia idade que elas encontrem algum canal, alguma via de escoamento dessas coisas que elas aprenderam ao longo da vida, né? Quando essa via de escoamento não existe, né? O que pode acontecer com a pessoa? E aí ele dá a entender estagnação, tédio, né? Depressões, talvez, quem sabe, né? Sei lá, monta um canal no YouTube, né? E vai falar, de repente é uma saída, né? Se você não encontrou nenhum outro espaço, né? Hoje em dia o YouTube está aí, de repente pode ser por aí, não sei, né? Mas teria isso, né? Teria um pouco assim. Olha lá, ele até comenta, né? Que pessoas nessa condição, está até aqui colocada, né? Pessoas nessa condição podem ser levadas a fases anteriores, né? De pseudo-intimidade, satisfação de um modo muito infantil, né? Que não é uma satisfação que passa pelo campo relacional, não é uma satisfação que passa por essa coisa que vai lá no outro e volta, né? Então, um pouco... Francisco, pessoas de meia idade que não conseguem o quê? Que não conseguem exercer geratividade, é isso. Por quê? Não, porque eu só estava tentando no slide, para depois não ficar fora de contexto no que eu estou notando. Sim. Pessoas que não conseguem ser gerativas, né? Que não conseguem, assim... ou não conseguem, né? Porque não encontram esse canal, podem até tentar, mas não encontram esse canal, né? Ou não conseguem porque, sei lá, não vê importância nisso, acham que isso é uma perda de tempo, né? Enfim, pessoas que talvez teriam assim, um traço mais consistido... Professor? Narcisismo mesmo, assim, né? Professor. Manda, Gilmar. E aqui, então, no caso, pessoas da meia idade, que, por exemplo, o que eu mais vejo por aí, ó, não estou julgando ninguém, quero deixar bem claro. Sem querer julgar, mas já julgando. Só quero entender se é isso que eu estou pensando. Que, por contra exemplo, mim, porque eu sou a mais velha da turma. Não, jamais, porque tem pessoas dessa meia idade que se acha nova, né?
que sai para balada, é nesse sentido, tipo, que eles não tiveram essa preocupação com a gelatividade ou não tem nada a ver? Acho que não tem nada a ver. Acho que não é exatamente isso. Eu acho que uma pessoa pode ir para uma balada, né, com uma certa idade, né, e ainda assim ser gerativa. Acho que uma coisa não exclui a outra, né? Não, professor, eu falo... Não, tipo... Não sei se eu tô sabendo me expressar, mas tipo... Então, tente melhor, por expresse exemplo, melhor. A pessoa, tipo, vai pra balada, se veste como pessoa nova, entende o que eu tô dizendo? Ah, entendi. Agora acho que eu entendi. É porque é meio que tá satisfazendo necessidades que é da vida do início da vida adulta, né? Ou até mesmo adolescência. Aí eu pensei que talvez isso tenha uma relação. Ou não sei. Talvez tenha mesmo. Talvez aí, Gilmar, deve ter, né? Muito possivelmente deve ter alguma questão com o envelhecer, né? Deve ter alguma questão assim com a passagem do tempo, talvez, né? E aí eu não sei se o que você está trazendo, né, é a ideia de que, bom, alguém que talvez não assuma, né, ou rearranje a sua relação com o tempo, né, alguém que se coloque nessa posição supostamente jovem, né, talvez, assim, nem se sinta em condições de ensinar nada a um jovem, porque está igual, né, está horizontal ao jovem, assim, né, então como é que vai ensinar, né, se eu também sou jovem, né, não sei se é um pouco por aí, né. Ó, tem uns comentários. Fez sentido. Como seria a satisfação de modo infantil, né? Eu acho, Carol, que o que ele está querendo dizer aqui é que a satisfação do modo infantil é a satisfação de quem recebe, né? Mas não é de quem oferta. Seria um pouco isso, né? A satisfação de modo infantil é essa pessoa que fica nessa posição de querer receber do outro o tempo inteiro, né? Supostamente, a posição gerativa é a posição de quem oferta, é a posição de quem dá, né? É a posição de quem desprende, né, de uma satisfação narcísica mais imediata para dar ao outro nesse sentido, né? Então, acho que é um pouco por aí. Pode falar. Mas na prática, assim, tipo, na vida real, no cotidiano, como é que seria isso, se for possível dar um exemplo? Não sei, que eu acho que parece muito amplo, né? Eu não sei, talvez nesse exemplo do Geomar, né, é alguém que, sei lá, né, não deixaria de ir para a balada tendo um filho em casa, assim, né, sendo que o filho está precisando. Talvez seja um exemplo muito moral, assim, né, e cada caso é um caso. Mas é alguma coisa por aí, assim, a pessoa ela não retira dela, né, ela não faz essa concessão de que talvez ela tenha que perder algumas satisfações, né, algumas coisas que é mais possível dela ter, né, do que quando ela está preocupada com as futuras gerações, assim, né? Não sei mesmo se eu conseguiria te dar Dá mais para perceber concreto. muito em relacionamentos de casal, né? Quando sempre um acha que tem que ser cuidado e tal, e mimado, e não sei o quê, né? Assim, eu vejo vários casais nessa situação em que um acha que merece mais que o outro, né? Não existe aquela coisa de troca. Então, eu acho que ainda parece uma pessoa que foi muito mimada, né? Talvez, pode ser, né? Uma coisa que eu pensei agora, Carol, sei lá, né? Estou pensando aqui que é mais fácil para me pensar como professor, né? Talvez um professor pouco gerativo, né? É um professor que está mais preocupado que o aluno reconheça o quanto ele é sabedor das coisas, né? E ele quer ficar recebendo o aplauso do aluno, do que talvez ele esteja preocupado com a transmissão do que ele está fazendo ao aluno, se o aluno de fato está aprendendo, né? Se ele de fato tem essa preocupação. Ele está tão preso à ideia, né, de ter assim alguma espécie de solidificação, né, do narcisismo. Ele quer receber do aluno, ele não quer dar para o aluno, né? Ele quer receber do aluno o reconhecimento de que ele é muito legal, de que ele é muito inteligente, de que ele sabe das coisas, né? Então, talvez é o exemplo mais próximo, né, que eu conseguiria te dar. Espero que te ajude a pensar para outras coisas aí, né? Raquel pergunta se são os mimados, né? São os professores mimados, quer dizer, são os mimados professores, né? Então.
Não, professor, eu escrevi errado, não repara, não. São os mimados, vírgula, professor. Você está É porque querendo eu dizer não que... coloquei a vírgula. Entendi. Você não está dizendo Mas você que já tem... respondeu. Você está dizendo que não tem professores mimados, né? É isso. Não, não foi isso que eu perguntei, não. Mas como é que pode uma vírgula fazer toda a diferença, né? Mas isso é linguagem, né? Faz uma diferença. Deus me livre. Eu acho que sim, né? Eu acho que tem um pouco de mimo, mas eu acho que talvez tenha um pouco assim... A gente teria que olhar um pouco na história, né, da pessoa. A gente poderia levar isso um pouco para o caso a caso, né? Essa é uma pergunta que a gente pode se fazer, né? Sem ficar caindo num julgamento, né? Por que tem algumas pessoas que têm a necessidade de autoconfirmação o tempo inteiro do outro, assim, né? Será que é porque não tiveram isso em algum momento na infância? Ou será que porque tiveram demais isso na infância, né? E aí continua buscando isso ao longo da vida, né? Eu acho que isso, eu não sei, né? Porque eu, depois de estudar algumas coisas sobre mimo, né? Eu acho que pessoas mimadas, elas tendem mais ao sofrimento, assim, né? São pessoas que têm um sofrimento, né? Porque, no fundo, é muito difícil você existir no mundo de modo mimado, né? É muito difícil você existir no mundo esperando um pouco do outro o tempo inteiro, né? Essa pessoa, ela tende à solidão a médio e longo prazo, né? Eu penso. A não ser que ela encontre alguém muito sintomaticamente que goste de ficar mimando, né? Se ela der essa sorte de encontrar alguém que gosta de ficar mimando, aí casa, né? Mas, assim, quando não encontra, né? Eu acho que isso é um lugar de sofrimento. Eu acho que se a gente parece que usa tanto o termo mimado de modo pejorativo, né? Como uma coisa que a gente adjetiva, né? Ah, que mimadinho, né? Eu acho que pessoas verdadeiramente mimadas estão em sofrimento na sociedade. É isso que eu acho, assim. Então, seria isso, né? Uma preocupação ampla pelos outros, né? Manifestada pela necessidade de ensinar, não só para ajudar, mas para formar a própria identidade, né? É um pouco essa história. E aqui talvez a gente tenha que... eu acho que tem uma discussão que é importante aqui, que é o que é ensinar, né, gente? Eu acho que a pergunta é essa, o que é ensinar, né? Eu acho que tem muita gente que ensina e não sabe ensinar, sabe como, assim? E eu acho que não sabe ensinar por isso, né? Eu acho que não sabe ensinar porque tem questões pessoais muito na cena, assim, né? Professor, sabe o que eu sinto de pessoas que estão na meia-idade? Que elas têm eu acho que essa parte de ensinar está mais no sentido de falar de suas próprias experiências, no sentido que ela se, por exemplo, a pessoa se portou de uma determinada forma e aconteceu isso posteriormente, como se os mais jovens não soubessem lidar com os problemas da vida. Eu sinto muito isso. Talvez essa seja uma forma ruim, sabe, Gilmar, em que isso pode chegar, porque eu acho que isso pode chegar aí, né? Sabe aquela história, né, de algumas pessoas, talvez nem tanto da meia idade, mas um pouco mais, né? No meu tempo, as coisas eram assim, ou eu tive que passar por tais coisas, eu tive que fazer tais coisas, e agora você tem aí tudo de mão beijada, né? Eu acho que isso pode chegar numa formulação muito ruim, né, que é essa, né? Mas também tenho essa impressão, né, de que essa pessoa que tem essa coisa, né, no meu tempo, né, as coisas lá na minha época, eu tive que fazer tais coisas. Eu acho que é uma pessoa que está pedindo por reconhecimento, assim, né? É uma pessoa que está se sentindo muito pouco reconhecida pelo que fez, né? E aí ela parece que precisa ficar dizendo o que ela fez, né? Ela precisa que o outro diga para ela que o que ela fez foi importante, assim, né? Não sei, talvez essa seja também uma crueldade mesmo da vida, né? As coisas que nós fazemos, não necessariamente elas vão durar para sempre. E não necessariamente a gente vai ter os louros e os ganhos, né, das coisas que nós estamos fazendo. Vai ter um momento da nossa vida que o que a gente fez está feito, assim, né? E talvez isso possa ser a construção, né? E eu acho que talvez isso tenha até a ver com uma construção de uma geração, né? Que eu acho que nesse sentido a geração atual está um pouco mais desprendida disso, mas talvez isso tenha a ver com a construção de uma geração que criou a suposição de que vou trabalhar muito, vou fazer muito, vou me dedicar muito à vida, porque em algum momento eu vou receber os ganhos de tanto esforço, né? Acho que esse é um equívoco que eu acho que a psicologia já conseguiu desvendar, que isso é ilusão, né? Que, no fundo, não há nenhuma garantia de que se a gente se esforçar muito, a gente vai ter felicidade, né?
esforço e felicidade são duas coisas que não estão associadas, assim, né? Esforço, empenho, né? São duas, assim, né? E bem-estar, vamos pensar, não são duas coisas invariavelmente associadas, por mais que a gente precise acreditar nisso, até para a gente fazer as coisas, né? Mas pode ser que venha algum bem-estar, pode ser que venha alguma felicidade, mas isso não é garantia, né? Então, eu estou tentando, assim, não retirar, né, o dilema que é de estar na meia-idade. Porque eu acho que há um dilema aí, sabe, Geomar? Há uma coisa difícil mesmo, né? Que é de você se sentir assim... Parece que eu já dei a minha cota de contribuição para o mundo, sabe? E o mundo agora está meio que cagando para mim, assim, né? Faz aí, né? Você já passou o seu tempo, né? Uma coisa que eu acho que também deve ser difícil, não deve ser muito fácil, né? Um pouco isso. Sim, professor, e o que você disse em relação às gerações antigas, tipo, falarem que tipo, tudo depende do nosso esforço, né? Como se o nosso esforço fosse garantia, isso é muito real, pelo menos eu mesmo já ouvi vários discursos da minha mãe que eu tinha que me dedicar. É claro que o nosso esforço conta, né? Mas ele não é o único preditor de sucesso, né? Sim. Tem muitas outras coisas e isso faz muito sentido mesmo. Sim. Eu sinto que a geração atual ela já se liga mais nisso, assim, né? Talvez até daí, né, alguma dificuldade de algumas pessoas de gerações mais atuais, né, de conseguirem investir e fazer e se empenhar em alguma coisa, né? É como se elas fizessem um empenho assim mais hesitante, né? Porque sabe que eu lembro de um caso clínico, né, que é ilustrativo disso, que eu gosto demais desse caso, né? Eu atendia uma pessoa, né, assim, que ela já era, enfim, ela estava prestes a se aposentar, né? E ela tinha um trabalho muito estressante, era uma pessoa que era concursada e ela tinha um trabalho muito estressante, né? E um dos dilemas que essa pessoa trazia para mim no consultório é que essa pessoa ela ficava muito emputecida da vida e com muita raiva porque o filho dessa pessoa não queria fazer concurso, como ela fez, né? Ela ganhou a vida dela, sustentou uma família através de um concurso público, e na hora que chegou no momento do filho dele escolher o que ele ia fazer da profissão dele, ele não queria, a única coisa que ele tinha certeza que ele não queria era concurso, né? E essa pessoa tentava convencer o filho dele que ele devia fazer um concurso, porque concurso é uma estabilidade, concurso é uma garantia, né? Mas o que ele não conseguia enxergar, e essa é a minha leitura, porque eu nunca atendi o filho dele, o que ele não conseguia entender é que o filho dele não queria fazer concurso porque ele viu as mazelas que a profissão dele de concursado trouxe para o pai dele. Ele via o quanto que o pai dele era estressado, ele via o quanto que o pai dele estava cheio de problemas, né? Então, assim, o concurso não encantava ele, né? Apesar dessa estabilidade, disso tudo que o concurso deu para esse meu paciente, o que ele transmitiu para o filho dele, sem saber que ele estava transmitindo, que apesar da estabilidade, né, que ele proporcionava naquela família, aquela estabilidade era um custo da sua saúde pessoal, né? E o filho dele, obviamente, era alguém que estava ali vendo isso. Para que eu vou fazer concurso para ficar igual meu pai, né? Então, ele não via nenhum brilho nessa ideia. E isso emputecia ele, né? Isso deixava ele muito, muito chateado nesse sentido, né? Sei lá, um pouco isso, né? A Carol está lembrando da história da meritocracia, né? Acho que sim, né? Essa é uma dessas coisas que estão, né, que povoam, né, um pouco o imaginário mais recente das discussões até políticas, assim, né? Embora eu não sei, né? Eu não entendo de meritocracia, mas eu entendo que a meritocracia tem uma parte dela que diz que as pessoas deveriam ser mais beneficiadas porque elas estão fazendo coisas bem feitas, né? Tem uma ideia de base que me parece ser essa, assim, né? Embora acho que também se inclua na meritocracia a ideia de que, bom, se eu me esforçar muito, eu terei, né, então, ganhos, né?
mas a gente sabe que a gente também não vive somente numa meritocracia, né? Então, enfim, né? Tem algumas questões aí, mas acho que é possível mesmo essa aproximação, né? Bem lembrado. Assim. E para a gente terminar, então, esse grande ciclo, né? Esse estágio de desenvolvimento psicossocial, o Erikson vai chegar à velhice, né? Ele vai chegar à maturidade, à velhice, né? E que o Erikson observa uma coisa que é muito fácil para todos nós observar, né? Que uma das coisas que a gente mais comumente encontra, né, idosos fazendo é uma espécie de avaliação da própria vida, né? No mínimo curioso o quanto que o idoso é aquele que fala muito do passado, né? O idoso não é esse que fica falando do que está por vir, ele fala do que foi feito, o que ele fez, de como ele fez, né? A impressão que dá, né, e aí me apoiando um pouco aqui na leitura do Erikson, é como se o idoso ele ficasse tentando simbolizar, né, e estruturar para ele mesmo o que foi a vida dele, né, o que ele fez ao longo da vida dele, né? E é como se, já perto da morte, ele tivesse condições de fazer uma espécie de panorama geral do que foi a minha vida, né? E, segundo o Erikson, nessa hora, há duas saídas, né? Tem pessoas que vão olhar para a sua própria vida e vão concluir, tive uma vida digna, né? Fui íntegro com as pessoas, né? Minimamente fiz, né, o que eu acho que eu deveria ter feito, fui honesto comigo mesmo nesse sentido, né? Não prostituí os meus valores, sei lá, alguma coisa por aí. Essa pode ser uma conclusão que a pessoa chega a fazer essa espécie de revisão da própria vida, ou uma outra revisão que a pessoa pode fazer é ser mais desesperadora, né? A gente pode chegar ao final da nossa vida e concluir que, no fundo, a gente foi um grande FDP, né? Que, no fundo, a gente foi um grande... foi alguém que deveria ter feito mais pelas pessoas, foi alguém que não foi honesto consigo mesmo, né? Foi alguém que fez coisas que se arrependeu, né? Não sei se isso parece um pouco religioso, né? Talvez estamos soando um pouco religioso, assim, em termos do juízo final, né? Eu acho que tem alguma coisa aqui do juízo final, né? Mas eu não sei se o Erikson está querendo dizer para a gente que esse juízo final que chega ao final das nossas vidas é um juízo final que é julgado por um conjunto de princípios e valores, né? De alguém externo a nós, né? Esse juízo final seria um julgamento que nós mesmos fazemos com nós, né? Que nós mesmos nos avaliamos de alguma forma, né? Professor, essa avaliação seria mais moral do que física, do que, tipo, de feitos materiais, no caso, ou é só moral ambos? No sentido de conquista de coisas ou só de moralidade mesmo? Se eu tivesse que responder, eu diria que está no âmbito moral, mas não é no âmbito moral, quando a gente está pensando moral, né? Eu não acho que é no âmbito moral no sentido da gente pensar um conjunto de valores, né? Sei lá, religioso que eu deveria ter seguido, né? É moral no sentido de você avaliar a sua própria vida e dizer, foi uma boa vida que vivi ou foi uma vida em que eu não tive uma boa vida, né? Em que eu, na verdade, nas minhas ações, nas coisas que do modo como me coloquei na existência, né? Eu não fico satisfeito com o que eu fiz, né? Alguma coisa que passa por aí. Moral nesse sentido. Ah, sim. Moral porque sentido... quando você falou, eu me lembrei da crise da meia-idade, onde a pessoa olha para tudo que fez, né? Fala de conquista já. Essa daqui já é mais moral. Agora eu compreendi. Moral nesse sentido da avaliação. Sim, da avaliação. Isso, né? Não, sim, a gente não está falando de conjunto de valores, de, tipo, ser bom ou ruim. A gente está falando de... Eu entendi. Eu acho que aqui tem uma coisa, Gilmar, que a gente poderia entender assim, como acho que todo mundo tem um pouco isso, né? Talvez assim, alguns mais, outros menos, alguns mais consciente, outros menos consciente, mas eu acho que aqui a gente está falando de uma coisa, de um senso de honestidade consigo mesmo, assim, né? É um senso de o quanto que foi fiel a mim mesmo, né? E fiel não no sentido narcísico, né? Mas fiel no sentido de seguir as coisas e os princípios que penso, né? Acho que tem um pouco isso. Porque, no fundo, né? Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que é muito fácil da gente se prostituir, né? Eu acho que, às vezes, para a gente, inclusive, conseguir se manter, né? Algum princípio que, porventura, a gente possa vir,
às vezes eu tenho a impressão que a gente precisa se tornar meio radical, né? A gente precisa se tornar meio fanático, assim, para a gente conseguir seguir aquele princípio, né? Porque eu acho que é muito mais fácil a gente prostituir os nossos valores do que ser fiel a eles, assim. É muito difícil ser fiel aos nossos valores, né? Eu, pelo menos, penso, não sei se estou falando muito de mim, né? Mas eu acho muito difícil ser fiel aos próprios valores, né? Então, eu acho que tem um pouco a coisa tem um pouco por aí, assim, né? Da gente também ver até que ponto a gente faz concessões que a gente sentia que não deveria ter feito, faz escolhas que não deveríamos ter feito, mas fizemos, né? Por algum suposto ganho mais egoísta, sei lá, alguma coisa assim. E eu acho que se vocês convivem com pessoas idosas, não deve ser muito difícil, assim, né? De vocês entenderem o que eu estou falando. Eu acho que o idoso, ele está o tempo inteiro nisso, né? Ele tem uma compulsão, assim, qualquer papo que você converse, né? Não demora muito um idoso estar falando de alguma coisa do passado, de alguma coisa que ele fez, né? E ele está, não sei, né? Se ele está até tentando, de alguma forma, até, sabe, como um pouco assim, tornar um pouco mais ficcional a vida que ele teve, né? Ele está tentando, assim, arranjar a vida dele de um modo tal, porque ele precisa ir embora sabendo que ele teve uma vida que minimamente foi digna, né? Deve ser muito mesmo desesperador e deve ser de muito sofrimento você chegar à conclusão de que você teve uma vida que não valeu a pena, né? De você ter uma vida que você se arrepende, né? Enfim, eu acho que isso pode dar em depressões. O Erickson chega a dizer, né, que são pessoas que se tornam muito amargas, né? Pessoas que se tornam muito frustradas, talvez rabugentas, né? O famoso idoso rabugento, aí, né? Um pouco essa história. Qual seria a diferença entre estar fiel aos valores e ao fanatismo? Não sei, Marina, eu acabei de pensar isso agora, né? Talvez você possa me ajudar a pensar, né? Se é que existe, né? Mas é uma boa pergunta, né? Eu acho que o fanático, talvez, né? Pensando também agora, o fanático, ele é tão obcecado, né? Talvez assim pelos seus ideais, que ele passa por cima, né? Ele atropela, né? Ele meio que ele não olha muito a quem, assim, né? Se ele tiver que entre manter uma relação e manter o seu princípio, ele prefere manter o princípio, ele prefere manter a ideia. Ele atropela a relação, né? Talvez alguém que é fiel, talvez isso seja só uma coisa romântica, né? Mas talvez alguém que é fiel consegue não se perder totalmente ao valor, né? É alguém que consegue, talvez, assim, provisoriamente suspender isso, né? Porque pode entender que isso pode estar fazendo mal a alguém ou pode estar fazendo mal a si mesmo, né? E talvez ele consiga se reposicionar ou mais para frente retomar esse valor. Talvez a fidelidade fale de uma coisa assim que atropela menos, né? Que o sujeito se violenta menos a si mesmo e menos ao outro, né? Para manter esses valores, assim, né? Agora, o fanático é alguém que vai violentando, assim, né? E dane-se, eu preciso manter isso, né? Talvez, eu acho que a diferença... Nós estamos inventando uma teoria aqui, né, gente? Vocês estão vendo isso, né? Nós estamos inventando uma coisa que não tem lugar nenhum, né? É o geomarismo, exatamente, né? Nós estamos, assim, inventando completamente uma coisa agora, né? Podemos chamar de geomarismo, né? Se o Geomar nos autorizar, assim, né? Eu dou os direitos autorais. Aí, aproveitem. Pronto. Está aprovado. Mas eu acho que, não sei, talvez é um pouco isso, né? Talvez seja essa coisa de você poder dosar, poder filtrar, né? Talvez você filtre um pouco mais. Se você consegue, né, assim, fazer uma concessão a isso, pelo menos provisoriamente, né? Para retomar depois, alguma coisa que não seja assim tão radical como é lá no fanatismo e tal, né? Acho que seria um pouco isso. É uma distinção, né, que recentemente eu aprendi aí, que eu, de alguma forma eu já desconfiava disso, né, mas isso ficou mais claro para mim quando eu li algumas coisas.
entre uma diferença entre moral e moralista, né? Não sei se eu cheguei a compartilhar isso aqui com vocês, né? Porque quando a gente está falando de se manter fiéis a valores, etc., né? Eu li uma distinção de um psicanalista paulista, né? O Caligares, em que ele fala assim, todo mundo tem uma moral, né? Não existe uma pessoa sem moral, né? Moral todo mundo tem, né? Todo mundo tem os seus princípios, né? O moralista é aquele que quer fazer dos seus valores também o valor do outro. Aí virou um moralista. É esse sujeito que acha que o modo como ele dirige a vida dele é o modo que todo mundo tem que dirigir também a sua vida, né? Então, não existe ninguém amoral. Todos têm uma moral, né? Agora, o problema da moral é quando a moral cai no moralismo. Que aí é essa ideia de que as pessoas deveriam seguir a vida tal como eu penso que a vida tem que ser seguida, né? É um pouco esse o ponto da história. Talvez aqui a gente conseguiria também fazer uma distinção, né, entre o fiel e o fanático, talvez. Né? O fiel talvez seria esse que não impõe isso aos outros, né? O fanático já quer impor, né? Ele acha que todo mundo tem que seguir o fanatismo dele lá. Né? E tem o falso moralista também, né? Como é que é o falso moralista, Raquel? Nesses tipos psicológicos, né? Nesses tipos de personalidade que nós estamos inventando aqui agora, né? Eu acho que o falso moralista, ele prega as coisas que ele, tipo assim, sei lá, ele prega aquilo que tem que ser a moral, mas ele não exerce isso. Sim. Ele é um falso moralista. Sim. Hipócrita, em outras palavras, hipócrita. Exato. Faz sentido, professor? Faz muito sentido, acho que faz sim, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Aí o Daniel resumiu, né? É isso aí. Que eu acho que tem muitos, né? Eu acho que tem bastante pessoas aí que se consideram um exemplo, né? Mas Principalmente em igrejas, tá? E eu falo de testemunho. eu sempre tenho essa desconfiança, né? De que pessoas que são um exemplo não são bons exemplos, assim, né? Alguém que chegou a ser classificado, bom, aquilo é um exemplo a ser seguido, né? Aí o bicho eu já penso automaticamente, não deve ser um bom exemplo. Enfim, vamos para o intervalo? E aí na volta a gente inventa outra teoria, pode ser? Partiu.